No último dia 5, a Constituição Federal completou 30 anos de existência, com o objetivo de homenagear a Constituição e debater temas relacionados aos direitos sociais e trabalhistas. As unidades do Ministério Público do Trabalho em todo o país preparam eventos para celebrar a data. Aqui no Rio Grande do Norte, o evento acontece nesta quinta-feira e é aberto para o público em geral. Para nos dar mais detalhes sobre esta Festa da Cidadania, eu recebo aqui no estúdio o procurador-chefe do Ministério do Trabalho aqui no Rio Grande do Norte, Luiz Fabiano Pereira. Boa tarde, procurador, muito obrigada por ter vindo. Boa tarde. A própria existência, antes da gente falar sobre essa programação, né, específica do seminário, a própria existência do Ministério Público do Trabalho, como a gente conhece hoje, se deve à Constituição Federal, não é isso? Sim, o Ministério Público do Trabalho, antes de 1988, tinha uma função diferente, né? Uma função de órgão opinativo, né, junto à Justiça do Trabalho. A partir de 88, o Ministério Público do Trabalho passou a efetivamente exercer a fiscalização, né, a tomada de compromisso dos empregadores em relação às condições de trabalho e a ingressar com ações, né, para que os tomadores de serviço, os empregadores, né, adequem suas condutas à legislação do trabalho. Então, é só a partir desses últimos 30 anos é que o Ministério Público do Trabalho adquiriu essas ferramentas e essa forma de atuação. Procurador, na prática, para quem está em casa entender a gente, qual é o papel do Ministério Público do Trabalho na concretização desses direitos que estão na Constituição? A Constituição Federal é vamos dizer assim, o documento base, né, é a pedra fundamental do direito do trabalho moderno no Brasil, né? Então é ali que estão previstos os direitos do cidadão trabalhador, né? Aqueles direitos que são considerados fundamentais, direitos humanos fundamentais do trabalhador. E a função do Ministério Público do Trabalho é exigir, né, de todos os empregadores, de todos os que tomam algum tipo de serviço, de trabalho mesmo, né, o cumprimento dessas regras básicas, né, que vai desde o respeito às limitações da jornada de trabalho, o pagamento, né, a remuneração adequada, o respeito aos acordos e às convenções coletivas, a liberdade sindical, né, e vários outros direitos que já estavam também, alguns previstos na legislação, né, anterior, mas que foram alçados à condição de norma constitucional a partir de 1988. Nesses 30 anos aí de Constituição, como é que vocês avaliam? A gente teve mais avanço, mais retrocesso? Está meio a meio, está dividido? Como é que se avalia o cenário trabalhista aqui no país? A Constituição de 88 marca o início, né, de uma trajetória muito positiva, né, para o trabalhador brasileiro, né, o reconhecimento de direitos, a ampliação de direitos e sobretudo, a estrutura, né, do Estado que se fortaleceu, né, para garantir esses direitos do trabalhador. Então, durante muitos anos nós tivemos um combate efetivo ao trabalho escravo, uma redução por muitos anos, né, do trabalho da criança, tivemos a promoção da regularização do trabalho do adolescente, né, nós combatemos as fraudes, né, combatemos toda forma de ilicitude. Então, nesses 30 anos, nosso balanço é positivo. A Constituição é um marco, né, desse período de avanço, né? Mais recentemente, né, que nós estamos percebendo um recrudescimento no sentido contrário, né? Então, agora nós tivemos primeiro uma maior lentidão da redução do trabalho infantil e agora temos até o crescimento do trabalho infantil, né? Nós tivemos vários revés em relação ao combate ao trabalho escravo, né? Nós tivemos a reforma trabalhista, né, que ela tem um sentido inverso, né, à Constituição de 88, não que ela seja totalmente inconstitucional, mas o espírito, né, dessa reforma trabalhista é um espírito de desproteção, né, de precarização. E o espírito da Constituição de 88 é o espírito da cidadania, né, da melhora da condição de trabalho do servidor, do trabalhador e do cidadão brasileiro de uma forma geral. O senhor falou na reforma trabalhista, né? E nesse sentido, eu me recordo que durante a votação, durante todo o processo para a aprovação da reforma trabalhista, alguns pontos foram questionados realmente como inconstitucionais.
de tudo que aconteceu, ela já está aplicada, já faz mais de um ano que existe, que já foi publicada, sancionada, de tudo que foi feito, ainda existem alguns pontos que são considerados pelo Ministério Público do Trabalho como inconstitucionais? O senhor poderia elencar alguns deles? Sim, nesse dia 25, né, depois de amanhã, nós estaremos fazendo uma homenagem, né, uma celebração pelos 30 anos da Constituição e também um seminário para debater exatamente temas que foram alcançados pela reforma trabalhista e que, de alguma forma, são contrários à Constituição, né? Então, nós vamos falar da inconstitucionalidade da tarifação do dano, né, ao trabalhador, do dano dos prejuízos para o trabalhador, né? Vamos falar das dificuldades que a reforma trabalhista trouxe em relação ao acesso à justiça, né? Dificultar o trabalhador de poder ingressar na justiça e receber seus direitos, e vamos falar também do mercado de trabalho da mulher, né? O que significou para as mulheres a Constituição de 88 e o que significa a reforma de retrocesso, né, na busca da plena participação, né, da igualdade de direitos das mulheres. Então, isso tudo será tema desse seminário. Quando o senhor fala na dificuldade de ter acesso à justiça, seria aquele momento em que o trabalhador, quando entra com algum processo, ele tem que arcar caso perca? Seria nesse sentido? Nós temos vários dispositivos que restringem bastante, né? Temos a questão dos honorários que são pagos, devem ser pagos agora para o advogado, né? Temos a possibilidade do trabalhador ser multado por uma suposta ou possível litigância de má-fé, né? E temos, então, principalmente esses dois aspectos, né, que dificultam, né, que vão dificultar sobremaneira o acesso dos trabalhadores à justiça. O trabalho intermitente também seria considerado um dos pontos inconstitucionais, procurador? O trabalho intermitente, nós estamos ainda em discussão, né? Mas, assim, o trabalho intermitente, ele é principalmente uma forma de precarização, de desproteção, né? Principalmente econômica, né? Econômica, que o trabalhador não consegue, pode não conseguir pelo menos um salário mínimo por mês, e a Previdência Social pode não chegar nem a considerar aquele mês como relevante para a aposentadoria ou para a obtenção de benefício. Então, é uma precarização muito grande, atenta contra o espírito da Constituição, né, contra a cidadania do trabalhador, e nesse sentido nós tentamos construir também a inconstitucionalidade, né? Mas é claro que isso é uma discussão jurídica muito ampla, né, porque não existe assim um dispositivo direto, né, que diga que é inconstitucional. Então, seria inconstitucional, por exemplo, você querer retirar direitos que estão ali, né, expressos, bem expressos. Mas isso é uma questão que diz respeito à jornada de trabalho, né, ao salário mínimo, e não está assim tão literalmente, né, afrontando a Constituição. Afronta sim o espírito, né, a lógica da Constituição de 88. Certamente esse assunto também será debatido no seminário de quinta-feira, aberto para todo o público, estudantes, interessados? Aberto ao público, dia 25, agora depois de amanhã, quinta-feira, a partir das 14 horas, aberto para os profissionais, para os integrantes de sindicatos, né, para os estudantes, para o público de uma forma geral, não precisa inscrição, né, é gratuito, né, para todo o público. E aí vocês têm até um material que eu recebi aqui, eu acho interessante sempre, eu estava comentando antes da entrevista com o procurador, sempre que se faz materiais mais didáticos como esse aqui, um gibi, é interessante porque a linguagem ela fica mais acessível para outras pessoas. O seminário, ele tem esse objetivo também, vai trazer estudante, vai ter públicos diversos, diferentes, para poder entender esse cenário trabalhista, procurador? Sim, a nossa ideia é sempre trazer a informação, né, de uma maneira mais simples, né, mais objetiva, e que realmente alcance os vários segmentos da sociedade. Então, não será um seminário jurídico, né, com vamos dizer assim, não vai ter esse peso técnico, né, que poderia dificultar a participação até de alguns estudantes, né, dos anos iniciais, ou pessoas que não são da área do direito. Então, nós temos uma preocupação em que realmente o conteúdo desse seminário seja extremamente acessível, né, e também que a gente crie lá um espaço de debate, né? Então, a gente vai poder também discutir e, eventualmente, tentar responder a dúvida, né, da pessoa que participe.
Perfeito. Eu conversei com o Luiz Fabiano Pereira, ele é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui no Rio Grande do Norte. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Sucesso no seminário da quinta-feira. Obrigado. O RN Acontece fica por aqui. A sua companhia, a partir de agora, é o Boa Tarde Cidadão com Robson Carvalho. Até amanhã.